tema de hoje, aprenda com seus erros. O que fazer diferente em 2025? Eu sei que muitas vezes, quando você não consegue sua aprovação, né? Passou o Enem, passou, óbvio, o Enem já passou, mas passou o SISU, passou o ProUni, passou o FIES. Saíram os resultados das estaduais. Rodou lista de espera. E você tá vendo que não vai dar para você. Não adianta estar esperando. Então você fica com aquela sensação que você perdeu o tempo inteiro. Você perdeu um ano inteiro. E não é bem isso. Mas é preciso aprender com os erros. Aprender com os erros e não repetir esses erros nesse ano. Por quê? Porque se você vai repetir os mesmos erros, como é que você vai ter um resultado diferente? Não pode. Se você quer ter um resultado de aprovado, você precisa ter uma nova postura, uma nova atitude. A frustração de passar um ano se dedicando e não ser aprovada, ela é muito grande. Eu te entendo, eu te acolho nesse processo. Mas, pior ainda, é você achar que medicina não é para você. Porque é para você, sim. Você até fica pensando, tipo, aquele sentimento de culpa, né? Eu digo que quando tá terminando o mês de março, é o momento do sentimento de culpa. Você fica pensando que podia ter estudado mais matemática, feito mais redações. E muitas vezes, quero te dizer, você foca tanto no que poderia ter feito, que acaba não fazendo uma análise do que precisa ser melhorado, o que pode ser feito para mudar os teus resultados. E é de extrema importância você fazer essa análise, tá certo? Saber o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Porque só assim você vai estar daqui a um ano com uma outra perspectiva, com a perspectiva de já estar dentro da universidade. Tem muitos alunos que não fazem essa análise do ano anterior. E quando decidem recomeçar os estudos, acham que a solução é simplesmente estudar mais. E no fim do ano, bomba de novo. Bomba em cima de bomba. Necessariamente não é estudar mais. É o que estudar. Como estudar. Então é muito melhor. Ao invés de você achar que você só precisa estudar mais, você entender o que é que está faltando na sua rotina de estudos para você ser aprovado. E que estratégias você pode usar para atingir esse seu objetivo. Isso sim, te aproxima da aprovação. Antes de mais nada, primeiro ponto. Busque não se sentir culpado por não ter passado. O emocional afeta diretamente sua produtividade nos estudos e o seu desempenho na hora da prova. Se você fica se culpando o tempo todo por não ter passado e tá lá, indo pro cursinho, mas com sentimento de culpa, vai pro cursinho com sentimento de culpa, esse sentimento de culpa vai atrapalhar você de avançar esse ano, de conquistar novos conhecimentos. E se durante a sua jornada de estudos essa culpa for voltando, muda o pensamento. Tenta não ficar preso naquilo que você não pode mudar. O sentimento de culpa não vai te colocar na universidade. Muito pelo contrário. O sentimento de culpa, se ele ficar te corroendo o tempo inteiro, ele vai te tirar aprendizagens. Porque o nosso cérebro, ele aprende quando ele tem alegria. Ele não aprende quando você está em estado de tristeza profunda. Ele vai trabalhar com dificuldade. E a tristeza profunda vai prejudicar tudo aquilo que você pode avançar. Então, para começar, eu sugiro que você se pergunte: o que é que você acha que deu errado? Que hábitos você acha que te atrapalharam? Qual foi a estratégia de estudo e de prova que você precisa mudar? Que pensamentos
te impediram de ter um bom resultado. Existem alguns pilares que você pode utilizar para avaliar de forma mais clara. E eu vou pontuar cada um desses pilares, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro pilar. Constância. Você foi irregular nos estudos ou procrastinou demais? Você conseguiu manter a constância e a motivação ao longo do ano? Então, primeiro ponto, constância. Você conseguiu ser constante? Cumpriu o teu horário de estudos semanal? Eu não estou dizendo que naquele dia que você estava com virose, você não estudou. Normal isso. Não ia render mesmo. Aquela virose te deixou cansado, você precisava dormir. Normal isso. Mas não é uma virose, não é uma exceção. É a constância, é aquela semana, de segunda a sexta, que você precisava ter estudado. Você foi constante? Responda isso para você. Segundo ponto, planejamento. Você tinha um plano individualizado para as suas necessidades, para a tua jornada de horário de estudos, ou foi tudo no improviso? Você se perdeu numa pilha de matéria acumulada? Ou você tinha um planner onde você estudava X conteúdos dia, X conteúdos semana, e aí quando você chegou a um mês da prova do Enem ou do vestibular que você estava com maior foco, você já tinha cumprido tudo e entrou só num ciclo de revisão de reta final. Falando em revisão de reta final, você fez revisões sistemáticas? Ou você só leu conteúdos e fez algumas questões? Revisão sistemática é revisão cíclica. E para o cérebro aprender, você tem que ter revisão cíclica. Você estuda, tá certo? Você estuda, você, consequentemente, revisa 7 dias depois, 14 dias depois e a cada 30 dias. Senão você esquece. Não é porque é você que não vai esquecer. Todo mundo esquece. O que não entra no ciclo de revisão é esquecido. O cérebro vai deletando. O cérebro treloso, né? Mas ele é assim. Outro ponto. Simulados. Você fez simulados com frequência? Pelo menos um por mês? Ao fazer o simulado, você corrigiu esses simulados? Você estudou os erros desses simulados? Você cronometrou o tempo de simulado, analisando tua estratégia de prova? Outro pilar que eu preciso que você analise. A gente já falou do pilar da constância, do pilar do planejamento, se você tinha um planner de estudos, do seu processo de revisão, dos simulados e a redação. Você treinou redação no tempo certo? Ou tipo, você passava 2, 3 horas fazendo redação? Ok, você pode gastar 3 horas na redação do Enem? Pode, mas vai te sobrar quase nada para 90 questões, 45 de linguagens e 45 de humanas. Você tem que treinar redação para fazê-la em, no máximo, 1h30. No máximo. É o teto para ter uma excelente redação. Você procurou ler sobre temas para melhorar o seu repertório? Ou você ficou treinando o modelinho de redação pronto? A Sebrasp não está aceitando isso. A Sebrasp está cobrando coesão profunda. E coesão profunda você só tem quando você realmente domina o ato de escrever. Não é à toa que agora, no Enem de 2024, foram apenas 12 redações nota 1000. E somente 0,08% dos candidatos, quer dizer, muito menos de 1%, tirou 980. É aquele candidato que um corretor deu 1000 e o outro corretor deu 960. Aí ele fechou média 980. Então a Sebrasp, que é a banca que atualmente corrige as redações, ela é muito mais rigorosa do que a banca anterior, tá? Saúde emocional, vamos lá, outro pilar. Você estava bem emocionalmente? Você
ficava se cobrando demais, ficava se comparando com os outros. Como estava o teu emocional ao longo do ano de 2024? Como foi sua rotina? Você estudava feliz? Sobre sua saúde física, você se cuidou direitinho? Você fazia atividade física diária? Você se alimentava bem? E por último, o pilar descanso. Você se matou de estudar sem dormir direito? Ou você respeitou o seu corpo com horas de descanso? E descanso não é só dormir. Dormir é um dos tipos de descanso. Tem vários tipos de descanso. 7, melhor dizendo. Então pontue. Analise. Porque a gente tem que aprender com os erros. Você precisa aprender com os erros de 2024. Para você não cometer em 2025 os mesmos erros. Você tem que aprender com os erros do ano anterior. Para este ano, você não está cometendo os mesmos erros. E mais do que isso, existem erros comuns e oportunidades de melhoria. E eu quero falar aqui com vocês sobre isso. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, manda a tua pergunta. Eu estou falando sobre os erros. Não cometer os mesmos erros agora, neste ano. Porque continuar estudando do mesmo jeito que você fez, você imagina que seu resultado vai ser diferente? Não. Não se pode conseguir resultados diferentes cometendo os mesmos erros. O resultado da aprovação, ele é fruto de um conjunto de atitudes que você precisa ter. Vestibular de medicina é sempre, seja via Enem, via vestibulares tradicionais, sempre será concorrido. Você tem que estar bem para vencer essa concorrência. E você é capaz de vencer. Nas universidades públicas, são quase 10 mil vagas. No ProUni, para quem fez escola pública no ensino médio, são mais de 5 mil vagas. Eu estou falando aí de 15 mil vagas para você estudar de graça. Você só precisa de uma delas. Agora, conquistar uma delas exige estratégia. Exige ter uma jornada com constância, com foco, com planejamento, com revisão cíclica, com descanso, com cuidado da sua saúde física, com cuidado da sua saúde emocional. Não adianta achar que é diferente disso, porque não é. Todos os meus alunos aprovados, eles tomaram o cuidado, eles foram direcionados para viver tudo isso. A Brenda Dias está colocando aqui. É muito importante preparar o psicológico também? Claro! Inclusive os simulados é um ótimo teste de preparar o psicológico. Fazer o Enem é fazer aquilo que você simula quando está fazendo simulado. Tá? Vou dar um exemplo. Você é um atleta de algum esporte, tá? Digamos que você é um atleta de maratona. Para correr uma maratona, você treina. Qualquer atleta, ele treina. Ele prepara o emocional dele para o dia da competição. Então, um estudante que quer passar em medicina, ele tem que treinar. E o treino dele são os simulados, que precisam ter correção por teoria da resposta ao item. Se não tiver, serve. Mas não é treinar nas condições ideais. Então, é preciso você analisar. Eu quero aqui pontuar. Ao longo das minhas mais de 3 décadas de professora e de mentora, eu tenho encontrado o que eu chamo de erros comuns e oportunidades de melhoria. Vou listar os erros mais comuns e as oportunidades de melhoria que você tem. Primeiro, um erro muito comum. Ai, professora Meriane, eu estudava muito conteúdo e fazia poucas questões. É um erro. Você tem que ter um equilíbrio entre estudo teórico e resolução de questões. Nem somente só estudar teoria, nem somente só resolver questões. Você precisa do domínio teórico
mas você precisa ir para o campo de batalha. E o campo de batalha, ou seja, saber se a teoria de fato está surtindo efeito, é resolver questões. Porque, olha uma coisa grave. Você tem seu módulo, aí você lê a teoria, depois você lê de novo. O teu cérebro, ele se acostuma tanto com aquelas palavras, com aquela sequência de vocabulário, que é como se ele soubesse tudo daquilo. Mas não, ele está acostumado com aquele vocabulário que está no teu material de estudo. Aí você vai para o campo de batalha, que é resolver questões que vão ter outros vocabulários, só que daquele tema. É nesse momento que você sabe se aprendeu ou não. Então, muito cuidado para não ser o campeão de resumo. Aquele que resume tudo com todas as canetinhas coloridas. Gasta um tempão fazendo coisas inúteis. Bons resumos podem e devem ser feitos. Principalmente por alunos que são sinestésicos, que precisam aprender anotando. Mas resumir não é transcrever. Porque lá no dia do Enem tu não vai estar transcrevendo nada. Então você tem que compreender as coisas. Outro erro muito comum. Professora, eu estudo, mas eu não consigo tempo para revisar. E aí o cérebro não aprende. Tem que ter rotina de revisão. No programa Medicina 2X, isso é regra. Os meus alunos, quando chegam, eu bato de testa mesmo, trabalhando com eles. Porque, tipo, teve aula hoje, né? Vamos hipotetizar, aula de quinta-feira. Ontem teve aula de biologia. Hoje, estuda biologia. Tá lá no horário de estudos que na sexta estuda biologia. Na próxima sexta, tem revisão cíclica da aula passada. E com 14 dias de novo. Então, tem que estudar de forma que permita que você estude, mas permita que você faça revisão cíclica. Sem isso, o cérebro vai deletando o conhecimento. Esse processo é chamado curva de esquecimento. E quando você menos imagina, você chega lá em novembro para as provas e o cérebro saiu deletando um monte de coisa importante, porque você não fez revisão. Então tem que revisar com 7, 14 dias e a cada 30 dias. Aí tem gente que vai dizer, então para fazer isso eu não vou mais dormir. Não, os meus alunos fazem isso tendo qualidade. Não apenas dormindo 8 horas dia no mínimo, mas tendo atividade física diária, tendo descanso, tempo para hobby diário. Tá lá no horário de estudos que eu monto para o meu pessoal. Hobby diário. E revisão cíclica. É só ter técnica, tá? Outro erro comum. Professora, eu me comparo tanto com minha prima, com minha colega. Gente, se comparar com o outro é uma das coisas que mais prejudica o seu avanço. Foque na sua evolução, na sua jornada. Se comparar com alguém não vai fazer você aprender nada mais. Não vai fazer você pegar por osmose o que essa pessoa sabe e acertar. Não vai. Outro erro. Professora, eu fazia simulado toda semana, eu só não corrigia. Esse é um dos erros. Ou então, eu quase não fiz simulado. Ou fiz e não corrigi. Aí vai cometer os mesmos erros. Fazer simulado requer corrigir e estudar o erro. Estudar com detalhe. Não é corrigir certo, errado. Acertei 30, errei 15. Não é assim. Quais são os erros dessas 15? Tem padrão de erro? Como evitar esse padrão de erro? Ou, por exemplo, professora, eu fiz simulados, eu fiz redação, mas eu não estava treinando o tempo de prova. Tá ferrado, porque o fiscal, ele vai tomar a prova. E você tem que fazer o tempo todo cronômetro. E não é cronometrar só simulado, não. Você tem que cronometrar até as questões que você resolve no dia a dia. Porque isso treina o seu cérebro a lidar com resolução. Porque no Enem, no primeiro dia, é menos de 3 minutos, 2,2 minutos por questão. E no segundo dia, 3 minutos por questão. E ponto. E aquela história, redação eu já disse, 1h30.
Como eu disse, na hora do simulado, você precisa, quando você corrige o seu simulado, ou corrigiu sua prova do Enem, ou do vestibular que você fez, você precisa saber se os seus erros foram porque lhe faltou conteúdo, lacuna de conhecimento, se os seus erros foram por interpretação, não entendeu bem os textos, não entendeu a pergunta, ou se foi por falta de atenção. Ou se você errou porque teve que estudar um monte de coisa, porque você não teve tempo para resolver, porque você não tinha um plano de resolução. A partir daí, você precisa entender tudo o que você tem que fazer para mudar a tua rotina. Estudar organizado, estudar com revisão. Eu estou dizendo aqui, fazer simulados, corrigir simulados. Ter alguém que te direcione, que diga qual é o passo que você deve fazer. Que te diga dos 692 conteúdos, tá diminuindo isso. Dos 692 conteúdos do Enem, quais são mais importantes? O que estudar na hora que o tempo fica curto? Professora, eu acertei não sei quantas questões, 150 mais a TR, e não me valorizou. Porque você acertou as questões que não eram estratégicas. Você errou questões fáceis e muitas médias. E realmente, o Enem, encare ele como uma prova que tem regras. E você tem que jogar com essas regras. Monte uma estratégia. Treine essa estratégia. Pense nessa estratégia e tem alguém que possa analisar e dizer se essa estratégia é uma boa estratégia. Se não, você vai chegar lá em novembro, aí vai colocar em prática e não vai dar certo. Aí você só vai descobrir isso daqui a vários meses. Aí vai reprovar de novo. Os chamados ciclos de reprovação. No nosso programa Medicina 2X, o nosso aluno ele tem acesso a estratégias para suprir as necessidades. Qual é a necessidade? Eles me perguntam, Meire, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para onde eu vou? E eu digo, para onde ele deve ir? Porque cada um precisa de respostas. Nós temos a nossa mentoria de grupo, mas a cada plantão médio, por exemplo, ontem eu fiz plantão médio, nosso plantão médio é na quarta, mas eu fiz ontem porque eu estava chegando num voo na quarta-feira e ia atrasar, aí já tinha super combinado com os meus alunos, que de forma excepcional, essa semana ia ser ontem, como essa live que é sempre na segunda, eu fiz hoje na sexta, para não deixar de fazer a nossa live semanal, de ter esse momento de conversar com vocês, de tirar as dúvidas de vocês também. Tá? E direcionar vocês. Mas sempre você precisa ponderar o que você acha que fez que deu certo, porque não é tudo, você não só cometeu erros, você tem acertos do teu ano de estudos do ano passado, tá? Notou evolução nos resultados? O que é que você evoluiu? Conseguiu ter um cronograma, teve uma rotina, dormiu bem, aproveitou a jornada, ao invés de achar que era uma grande obrigação, que é terrível. Eu gostaria que você entendesse algo muito, muito importante. Sentir que as coisas não saíram como esperado não é sinônimo de fracasso. Não. Isso é apenas parte da sua jornada. A questão é, o que é que você vai fazer com isso? Saber os teus erros. Os erros que eu saí pontuando aqui. O que é que você vai fazer com isso? Você vai desistir? Ou vai usar esse ano que passou como um ano de aprendizado para você se tornar agora muito mais forte para a sua jornada de aprovação? Se você está determinado a continuar, saiba que o próximo ciclo, esse ciclo que você está vivendo agora, pode ser completamente diferente. Você pode ser aprovado, inclusive, muito antes do final do ano. Gente, no Brasil tem vestibular ou processos seletivos nas universidades públicas praticamente todo mês.
Já hoje eu estava noticiando para os meus alunos uma universidade federal que está oferecendo vagas. Semana passada noticiei outra. Daqui a 15 dias tem outra para abrir inscrições. Muitas delas utilizando a nota do Enem e nem é o SISU. São os chamados processos extra-SISU. Usa a nota do Enem, mas são outras inscrições. Sabe, pode ser que você tenha que dizer assim, eu tenho que ter um ano diferente, com estratégias certas para alcançar a aprovação. Eu sei que muitas vezes é difícil perceber isso agora, mas muitos alunos me relatam que nos anos que eles tiveram que estudar após a reprovação, eles deixaram eles mais maduros, melhor preparados para ingressar na faculdade. Muitas vezes a dor da reprovação transformou você num adulto, num jovem adulto, muito mais competente para ser um futuro médico. E o que é que você pode fazer diferente agora, nesse novo ciclo? Primeiro, cuide muito de sua saúde física e emocional. Cuide muito, tá? Equilíbrio emocional é tudo. A preparação para a medicina, ela é pesada. E sem o equilíbrio emocional, todo esforço vai por água abaixo. O emocional vai fazer você errar 20 a 30%. Tá fora. Saúde física é fundamental. Você vai ser capaz de estudar com qualidade se você cuida da saúde física. E se você não cuida, o teu estudo não é eficiente. Se você não cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua nutrição, da hidratação, por exemplo. Obviamente, eu como professora dou muitas aulas, falo muito, eu já tenho 37 anos de docência, eu preciso hidratar sempre minhas cordas vocais, senão eu não falo. Mas estudante tem que hidratar neurônio. Neurônio é uma célula que 90% dela é água. Então, para você aprender, você precisa de água. E de muitos micronutrientes. Você precisa organizar muito sua rotina de estudo, tá? Planejamento é tudo. Planejamento é a chave para o seu sucesso. Organize seu cronograma de estudo de acordo com sua realidade, tá? Separe tempo de estudo, tempo de descanso, tempo de lazer diários, tempo de lazer semanal e ter métodos de estudos que sejam eficazes, tá? Métodos de estudo eficazes. Lembre-se que há técnicas de estudo que você vai levar para a vida inteira. Nem sempre fazer resumo é a melhor técnica de estudo. Resumo é uma boa técnica, mas tem que ser o tipo de resumo. Resumos curtos, concisos, que você redige. Muitas vezes vocês compram resumos, compram mapas mentais. Não deu trabalho para o teu cérebro. Se o seu cérebro não trabalhou, ele não aprendeu. Desculpa. É diferente você construir. Você vai aprender. E estude sobre os processos seletivos. Há regras muito claras e bem diferenciadas entre o SISU, o ProUni, o Enem, os vestibulares próprios. Você tem que estudar e saber o que cada processo desse tem. Ou ter alguém que te fale sobre esses processos, que já estudou para você e que te diz, é por aqui, é por aqui. Tão importante quanto estudar é entender as regras das provas e dos processos seletivos que você vai participar. Sabe, tem muita gente boa, com resultados excelentes, que perdem a vaga em medicina por não conhecerem regras dos processos seletivos. Tá? E se você estiver pensando em desistir, eu sei o quanto o seu sonho de ser médico, de ser médica, te faz viver bem. E desistir desse sonho é péssimo. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Porque daqui a 10 anos, onde você quer estar? Você quer estar como médico, como médica? Ou você quer estar assim, olhando o seu colega que se tornou médico e você chorando? Então, você precisa decidir. Agora é a hora de você que ainda não entrou num ciclo de estudos eficiente. Você ter um ciclo de estudos eficiente.
não é só uma questão de investimento financeiro, não. É de sua saúde emocional, sua autoestima, sua crença. Porque se você vive 3, 4, 5, 6, 7 anos de reprovação, você termina desistindo. Por mais que realizar esse sonho tenha um custo, ele não precisa, nem deve ser tão alto. Procure ajuda. Se você chegou a pensar em desistir, lembre tudo que você já avançou. Ache alguém que te guie e que possa te mostrar o melhor caminho. Muitas vezes você vai decidir pegar atalhos. E esses atalhos podem ser muito dolorosos. Ir para outro curso, aí vai ter que voltar. Ser um profissional frustrado vai ser péssimo para a tua vida. Sabe? Eu sou uma professora que eu já aprovei mais de 3.500 alunos em medicina. E eu também posso te garantir que por mais árdua que tenha sido a jornada de cada um dos meus alunos, todos sempre me dizem assim: professora, como valeu a pena? E você vai dizer que a tua jornada vai valer muito a pena. Então, se dê uma boa chance, mas uma boa chance não é uma chance qualquer. Tudo que eu te falei aqui, tudo que eu te falei, são pontos de direcionamento para você realizar o teu sonho de ser médico e de ser médica. Pense que desistir não é a solução. Você pode ainda realizar o teu sonho e inspirar tanta gente com a tua força, com o teu foco, com a sua constância, com o seu planejamento, com o seu estudo cuidadoso, com revisão, com realização de simulados, com correção de simulados, com estudo feliz. Eu sei que esse caminho para ser aprovado em medicina, ele é árduo. Eu sei. Como eu te disse, eu já acompanhei milhares e milhares de jovens. E alguns eu lembro de detalhes da trajetória deles. Mas você é muito mais capaz do que você imagina. O que você faz agora, os esforços que você coloca nesse momento, vão construir o teu futuro. Lembre-se, o seu sonho de medicina, ele é totalmente possível. Com foco, constância, técnicas certas, o seu sonho vai se realizar. Só não passa em medicina quem desiste. Só demora a passar quem não estuda em alta performance. Quem estuda em alta performance quer estudar com revisão, com descanso, com horário de hobby, com vida, com tempo para viver. Tudo isso vai valer muito a pena. Eu quero agradecer você que ficou aqui, você que está assistindo lá no nosso canal do YouTube, essa live vai ficar lá. E te convidar para na próxima segunda-feira, dia 30, hoje eu estou fazendo na sexta, porque na segunda eu estava em viagem, mas o nosso encontro é sempre na segunda-feira, 19h07. Então, na segunda, dia 31, eu vou te dar dicas bem importantes sobre motivação e resiliência. Como se manter firme ao longo do ano. A Carla Paixão está aqui agradecendo. Ô Carla, obrigada também você por estar aqui. Você está falando de qual cidade? Então, galera, você que acompanha as minhas lives, a gente faz live toda segunda-feira às 19h07. Atualmente eu tô com matrícula fechada, matrícula encerrada no meu programa de mentoria, tá? A gente teve matrícula até semana passada, né? Mas a gente encerrou as matrículas por agora. Quero que vocês tenham um excelente final de semana, que vocês descansem no final de semana. Estudem um pouco, mas descansem. Domingo é dia de lazer. Você não pode passar o seu sábado e o seu domingo estudando o dia inteiro. Não. O corpo precisa de descanso. Uma jornada de estudos de alta performance, ela permite descanso, tá?